Bem-vindos a mais um Rádio Avesso. Hoje estou fazendo uma coisa meio Dudu Bertolini. E eu comecei fazendo careta. Eu estou aqui com a minha co-host. Você não se apresentou? Isabela Tedesco. Ai, tudo! Que loucura, cadê as palminhas? Ai, que loucura! Hoje Ai, não tem efeito palminhas, menina. especial? Tem, vai ter sim, vai ter sim. É porque eu tinha esquecido já. Palminha. Ah, tá. Olha, eu tinha O totalmente esquecido. iconoplasta não veio. É Não, esse o nome, né? iconoplasta, eu não sei como é que fala isso, não. Ah, enfim, a Cadê a pessoa aí não. palminha, Fábio? Ah, eu não sei onde tá, Isabela. Em algum momento virá. Prometo pra Ok, é você. surpresa. No Tá? episódio de hoje é surpresa. É o momento A hora palminha. que der a gente solta. Não é assim também não, a hora que quiser. É, Tá fácil já tinha demais. esquecido, gente. A pessoa consegue completamente se esquecer das coisas. É horrível. Mas enfim. O que temos para hoje, Isabela Tedesco? Temos confusão, gritaria e o que mais. Nossa, né? Começamos assim. Não, na verdade, vamos começar do começo aqui. Eu não tô preparada, eu não consigo emendar, eu fico parecendo uma criança com esses negócios. Isabela, É, turururum é porque aí você já começa direto é no. isso, vai, Mona, se alinha, se ajeita. É, Exato. eu e Fábio, quando a gente tá conversando, a gente troca bastante no off. Troca bastante. Eu mando 3 áudios pra ele, ele responde no dia seguinte, eu respondo depois de uma semana. É muito isso. Eu chamo Isabela, às vezes, de mestre dos magos. Para quem via Caverna do Dragão, o mestre dos magos vinha, falava alguma coisa e de repente ele sumia. Você não tinha certeza de quando ele ia voltar. A Isabela é meio isso. Você Ela sabe te que, enche que de informação. esses tempos atrás eu tava falando com um cara que começou a mandar mensagem, eu achei ele até bonitinho e tal e coisa. E aí eu falei, "Ih, fulano nunca mais me respondeu." Aí eu fui olhar, gente, eu deixei o homem falando sozinho, eu nunca mais. Aí eu Ah, então a respondi ele culpa era depois de sua. 2 semanas. Não deu, né? Não deu pra mim. É É. isso aí. Mas Então então não é vamos lá, um. Isabela. O que Então temos vamos essa lá. semana? E aí, essa semana, gostou? Emendei, hein? Essa Aham. semana a gente vai falar sobre algo que a gente tem discutido muito, que é fruto da nossa observação de conviver nos lugares e ver como as pessoas, ainda em pleno 2026, se iludem muito com o universo da moda. E isso vem de um lugar, essa ilusão a gente vê que tá tanto. Faz parte tanto das pessoas que estão de fora, achando ainda de fato que existe aquele glamour, aquela coisa, né? Quanto as pessoas que conseguem conquistar esse espaço dentro e acabam tornando tudo mais difícil para que ninguém ocupe aquele espaço. Sabe quando a pessoa tá no show e ela abre a perna e fica dando cotovelada para ninguém pegar o espaço dela? A moda é um lugar muito pequenininho, de muito difícil acesso. E quando a pessoa conquista um lugar ali, ou tem a falsa sensação de que conquistou, porque tudo é muito. é, Tudo muda muito nesse meio, mas as pessoas tendem a segurar firme ali para não sair, para estar presente em todos os eventos, para receber os convites, para conseguir muitas vezes a publi, que tem um monte de gente brigando por isso. Então, a pessoa que via esse universo e que viu como é difícil chegar ali, ela também acaba tornando tudo muito difícil para as pessoas que talvez pudessem acessar aquilo. E eu já comecei a devagar aqui, porque é muito isso, né? É, É. eu vejo muito que a velha moda, a moda dos anos anteriores, né? Das últimas décadas, ela fez a moda se tornar. A imagem da moda era muito essa imagem da pessoa com aquela cara de cu, daquela cara de nojo, do blasé, né? Do difícil acesso. E ela foi num lugar tão de difícil acesso que as pessoas se desconectaram da moda. A moda virou fútil, virou um negócio realmente inacessível.
E eu acho isso muito prejudicial. Acho que hoje a gente colhe esses frutos, mas mesmo colhendo fruto, mesmo estando cada vez mais difícil, para os profissionais do mercado, eu vejo que as pessoas que estão entrando, as novas pessoas que estão acessando esse mercado, estão repetindo muitas vezes os mesmos erros, por medo de perder esse espaço, esse lugar. Você concorda? Olha, é difícil, né? Porque assim, quando a gente pensa, eu vejo a moda como um lugar, como uma doce ilusão, né? Assim, porque ao longo dos anos, eternamente, desde sempre, a gente, quem foi trabalhar na moda, ou melhor, quem aparece trabalhando na moda, porque quem trabalha na moda por trás muitas das vezes não aparece, né? A gente sempre fala isso, costureiros, tecelões, lananã e por aí vai. Mas quem aparece no mundo da moda sempre construiu esse lugar de um glamour. E de um glamour que estava muito conectado ao passado. Que tem muito a ver com essa ideia de rico, de diferenciação, de desconexão. Ah, quando uma coisa chega a entrar na moda, no sentido assim, quando as pessoas chegam a adotar uma determinada roupa, o pessoal da moda já não quer mais usar esse tipo de coisa porque acha que virou popular demais. Ah, o pessoal da moda, eles conversam entre eles porque só eles entendem sobre as tendências. Enfim, acho que existe ali uma coisa que foi construída ao longo dos séculos, né? Assim, de diferenciação, e é como se essas pessoas estivessem realmente desconectadas do resto do mundo. Então, É um você. imaginário avant-garde, assim, né, como se essas Exato, pessoas exato. estivessem sempre muito à frente. Só que um avant-garde que sempre precisou da exclusão para se manter como avant-garde, porque nunca foi um avant-garde de convidar as pessoas, né? E, e o que mais me espanta, principalmente nessa história que a gente, né, foi buscar conversar com muita gente nessas últimas andanças que a gente teve aí, Rio, São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, é que conversando com pessoas de diversas idades que a gente conversou e tal, a gente percebe que não tem tanta diferença do olhar da moda. Você conversa com profissionais da moda ou estudantes de moda, e essa sensação de que existe um lugar meio inacessível, difícil, e que existe uma panela que não se conecta, né, ou que é difícil de entrar, ela continua muito presente. Porque uma coisa que a gente, até algum tempo atrás, conversando, a gente parecia estar percebendo, é que tinha a sensação de que existia uma nova geração de moda surgindo, e que essa geração era mais colaborativa, menos competitiva. Mais inclusiva, É. né, a Mas gente eu via acho que esse isso é uma grande contexto. ilusão também. Eu acho que é uma versão, sei lá, 3.0, 4.0, 5.0. Ela mostra-se um pouco mais inclusiva, mas no fundo ela continua querendo se distanciar bastante de tudo e de todos, porque ali vai ter sempre esse lugar de uma competição muito ferrenha, muita, né, enfim. Então eu vejo isso como se a gente. Eu vejo o futuro repetindo o passado, para pegar o Uma coisa meio Cazuza. Lulu. Beijo de Cazuza. É A Cazuza, eu composição. falando Lulu aqui, gente, é minha ré. Talvez o Lulu Santos tenha gravado, não sei. Talvez, me veio ele aqui. Tudo bem. É, Então eu acho que é isso, né? Então, dentro dessa várias frases, que algumas parecem perguntas, outras mais afirmativas, que a gente traz para esse episódio de hoje, Eu e esqueci de falar exatamente sobre isso, né, que eu comecei a de devagar aqui e a gente não você vai falou ficando exatamente. revoltada. É isso, e eu perdi o É, foco, porque a gente de fato trouxe essas frases. enfim, A gente trouxe aqui algumas frases que a gente tem escutado bastante dessas andanças, né? Algumas vêm em tom de pergunta, que a gente reparou que várias pessoas tinham esses questionamentos,
e a percepção das pessoas com relação ao universo da moda, né? Então a gente fez um catadão aqui e a gente trouxe essas frases, essas perguntas para a gente falar um pouquinho sobre esse universo e como ainda existe esse tom de ilusão com relação a como realmente a moda funciona, né? O que é de fato você trabalhar dentro da indústria da moda. É, a gente tem a percepção da moda nacional, né? Mas é isso que a gente trouxe aqui hoje. Não é mesmo? Exatamente. Exatamente, querida. E aí, começa com qual afirmativa ou Então, pergunta? Não eu tô daremos olhando. nomes, hein? Não daremos Não, nomes, pode não, ficar sem tranquilo. nomes, foi uma coisa bem tranquila. Mas tem uma aqui que eu, desde que a gente começou a falar sobre a pauta de hoje, eu acho muito interessante, que é qual é a diferença entre ambição profissional e necessidade constante de validação? Eu acho muito interessante porque isso é uma coisa que permeia qualquer universo de trabalho, qualquer pessoa que esteja buscando uma carreira. Mas que muitas vezes eu tenho a impressão, não sei se é por conviver, por essa ser a minha carreira, que no mundo da moda isso se torna uma coisa muito maior às vezes, essa necessidade constante de validação, com quem eu ando, o que eu como, o que eu posto, os convites que eu recebo, e muitas vezes isso toma o lugar da ambição profissional. A pessoa, ao invés de galgar uma carreira, de focar estrategicamente na carreira dela nesse universo, ela é tomada por esse que seria isso, essa ilusão? Eu não imagino não tá me vindo uma palavra melhor para falar isso, mas tem assim. Ela perde o foco. E aí o acesso que ela tem vira o foco dela. Mas é muito difícil de se manter nesse lugar. Então aí eu achei muito interessante qual é a diferença de fato entre a ambição profissional e a necessidade constante de validação. Difícil, né? Até responder isso, porque assim. É um, é um- A verdade é que assim, ela não existe, né? Não existe essa. Você está sendo validado por quem? Que topo é esse? Eu acho que existe uma grande ilusão de que se chega ao topo. E não existe um topo, e nem existe ninguém muito importante dentro desse universo e de qualquer outro universo. As pessoas são praticamente descartáveis, a não ser que você faça um bom trabalho, que você seja importante, mas pela fama, ou, né, Constante. é constância. Agora, pela fama só, ou pelo nome, isso eu não acho que exista. Só que o que existia no passado, que era ainda mais nichado, porque a gente estava falando de um grupo muito pequeno ali que estava dentro desse universo da moda, ele ganhou uma proporção muito grande hoje com redes sociais. Então tem um monte de influenciador de moda que nem sabe nada sobre moda e às vezes é convidado para coisas muito mais importantes do que quem sabe sobre moda, porque tem um domínio maior sobre a comunicação. Então hoje a necessidade de parecer coisas é muito maior. E aí você entra nesse lugar de uma competitividade que é muito cruel. Ela é muito cruel. Ela machuca demais. É quando a gente olha para vídeos falando da carreira das modelos, que elas no início elas eram tratadas como qualquer coisa, as pessoas falavam que elas eram, né, na cara assim, de uma menina de 16 anos, você é feia demais, você é gorda demais, você é Gorda. não sei o que demais, você não tem, Você fala né? demais, fica quieta, A né? a Você não precisa ter Gisele era voz. nariguda demais e tinha olho pequeno demais e curva demais e ela virou um fenômeno. Mas, enfim, tudo isso ela teve que ouvir antes de virar quem ela realmente é. Então, eu acho que hoje o negócio ele está um pouco mais maquiado. Parece que a gente está indo para um lugar onde a moda está mais profissional, se percebendo mais como negócio e por uma necessidade do mercado, porque grandes grupos foram criados aqui no Brasil, grandes grupos internacionais vieram para o Brasil, então moda virou negócio, mas a gente ainda está muito preso a essa ideia de que existe um lugar, quase que um altar ali para a moda. E
E aí as pessoas entram nesse universo, eu acho que elas entram muito mais almejando esse lugar do altar, das rodinhas, das pessoas certas com quem elas andam, do que preocupadas em fazer um bom trabalho. Porque também a própria internet traz uma certa ilusão de que não adianta ser bom. Se você não estiver no lugar certo com as pessoas certas, você não. Talvez o bom que você faz não seja percebido pelo mercado. Então, existe aí uma porção de mensagens confusas que misturam essa loucura que é trabalhar na moda. É, é como se a gente estivesse entrando numa nova era. Entrei num papo místico aqui. Porque quando se fala da nova era, se fala muito dessa transição de uma mudança de uma mentalidade para uma outra. Isso aí eu não entendo muito da galera esotérica. Mas é como se a gente tivesse uma nova necessidade de moda batendo de frente com uma visão de que a moda é um lugar glamuroso, espetacular, de pessoas que estão um passo à frente de todo mundo o tempo inteiro e que vivem num mundo super glamuroso e que, no fundo, a gente sabe que é uma grande ilusão. Ou seja, falei pra caramba, não respondi nada. Olha que Não, ótimo. mas a linha de raciocínio eu tô te ouvindo e eu tô pensando em várias coisas aqui. A primeira coisa que me veio à cabeça ouvindo você discorrer sobre isso é que esses dias eu tava conversando com uma pessoa e ela me falou que o maior sonho, a gente tava falando desse lugar de sonho, né? De como quando a gente era criança a gente sonhava muito, e ela disse que ela tem um sonho que ela não perdeu e ela faria qualquer coisa por isso, que o maior sonho da vida dela é estar no Met Gala. Olha que E, loucura. e aí eu falei, cara, isso é uma coisa que nunca ia entrar na minha listinha, porque hoje eu entendo muito bem que assim, e aí ela falou desse lugar de como se ela chegar no Met Gala, ela vai ter a validação de que ela é famosa, de que ela é alguém, Uhum, entende? Só uhum, que eu queria contar uma coisa, não adianta nada você ir no Met Gala um ano, que você vai ter uma notinha, você vai ser uma notícia uhum, ali, um dia, e depois você vai ser esquecido pra eternidade. Se você não for no Met Gala, sei lá, 5, 10 anos seguidos, você não faz. Você não vai estar contando essa história. Então, uma vez, não pode te valer pra você para participar da experiência, mas não vai te validar enquanto alguém. Não é assim que a banda toca. É por isso que é muito exaustivo. E aí você continua falando, e é exatamente isso. Esse imaginário, né? Desse glamour, de como as pessoas se perdem entre a carreira e a validação, eu vejo que vem muito do quão exaustivo é hoje você, exatamente como você disse, não precisar ser só bom no que você faz. As pessoas se iludiram completamente com relação à imagem, com relação a como elas precisam passar o lifestyle delas. Então elas se endividam e compram coisas que elas não têm dinheiro para pagar porque elas precisam mostrar na internet. E aí, essa vida de mentira, esses acessos de mentira que a gente vê, quantas pessoas. Gente, em setembro, final de setembro, começo de outubro, tem Semana de Moda em Paris. Eu já tô vendo uma movimentação imensa, imensa dentro do Brasil das excursões de meninas que vão para estar ali, sem ter um convite, para ver a movimentação, para tirar foto na porta de desfile. E aí elas fazem, tem toda essa coisa de fazer contato com marcas. Olha, eu tô indo pra semana de moda. Ela não tem um convite. Ela tá ali pra performar. aham. Isso é uma loucura. E É, eu acho que entra muito nesse universo que a gente vive hoje, que a imagem fala muito mais do que o próprio conteúdo, né? total. E quantas das vezes essas pessoas não acabam se endividando para estar nos lugares com essa sensação de que estar ali valida quem elas são ou de alguma forma mostra que elas estão integradas dentro de alguma coisa, como se elas tivessem conseguido furar essa bolha, né? O participar uma vez do Met Gala, participar uma vez sei lá, do baile da Vogue, ou participar várias vezes. Isso não te coloca em lugar nenhum, né? Assim, no Nenhum. final você vai ser lembrado pelaquilo que você faz, pela coerência do que você tem. É claro,
talvez tudo isso ajude dentro desse universo louco que a gente está vivendo, dessa pressão de estar online o tempo inteiro, de fazer com que mais pessoas, dentro de uma estratégia, a gente pode chamar isso de awareness, conhecimento, faz com que mais pessoas conheçam quem você é. Mas isso não garante nada, né? Nada. Isso é tipo, sei lá, participar de A Fazenda, não sei, fazer novela na Record. Você, algumas pessoas te conhecem, mas você nunca tem aquela fama assim, tipo, ai, uau, E a olha lá. Fazenda ainda dura meses, né? Um Não, evento desse dura horas numa noite o que eu quero e dizer repercute dentro da nossa bolha, é que inclusive, né? quando você vai pra Record, você sempre fala assim, né, tipo, fulano, cadê o ator que tava aqui? Sumiu, deve estar fazendo alguma coisa na Record. O Galvão não foi para algum lugar desses, né? Acho que ele tá no SBT agora. Eu não sabia. Enfim, voltamos. Mas tipo, te traz uma certa luz, mas essa luz não te garante absolutamente nada se você não tiver ali uma certeza de quem você é. E a gente percebe que, assim, a gente ainda tem essa mania de se admirar nas pessoas que são ricas e poderosas, porque elas têm um padrão de vida que parece, assim, fantástico. E talvez seja. Deve ser muito bom você não ter que se preocupar muito com boleto, poder viajar para lá e para cá, fazer as coisas, né, assim, a hora que você quiser e tudo mais. Só que, quando a gente olha para o nosso país, a gente sabe que isso aí é a realidade de, sei lá, 1% da Muito população. pouco. E aí a gente fica. A frustração é muito grande, porque toda vez que você tem acesso a um lugar desses, você lá dentro percebe que você não pertence àquele lugar. Vai ter sempre alguém disposto a deixar claro que você está Você não é ali, nada nem ninguém ali. mas você não é ninguém importante naquele lugar. Então, acho que a moda vai criando essa ilusão de que a gente, para estar na moda, a gente precisa estar nesse lugar, que a gente né, precisa o tempo inteiro estar correndo atrás e nunca sabe, a gente não sabe nem onde é o ponto de chegada. A gente só sabe que tem uma pista enorme e se existe um ponto de chegada, a gente nunca viu. Porque parece que a gente está sempre um pouquinho atrás nessa relação. E aí a gente vai criando um mercado de moda que, embora precise ser profissional, ele tem caído, né? Ele fica sempre preso muito mais a essa questão da imagem do que Da performance. é o tempo inteiro performando. E aí trazer realmente coisas boas, fazer bons trabalhos, não necessariamente é o que mais importa. E a gente vai vendo uma quantidade enorme de profissionais, eu vou chamar de medíocre, mas talvez não seja nem essa palavra a mais correta. Eu acho que profissionais mediocrizados pelo sistema, sabe? Não que as pessoas sejam medíocres, mas é como se o sistema tornasse elas medíocres, porque o foco está todo em performar alguma coisa, parecer alguma coisa, e não em ser realmente alguma coisa. Porque no final está todo mundo querendo Porque ser não é mais suficiente. Porque se todo mundo não souber quem você é, não adianta. Então é mais fácil você fazer um barulho para que as pessoas saibam quem você é, mas só através da sua imagem. Mas aí Eu acho isso muito louco. só que aí você fica você nunca consegue mostrar quem você realmente é, né? Você fica só porque é meio viciante. Eu tive a minha dose de glamour essa semana. Ela não me garante nada semana que vem. Eu posso ser capa de uma revista esse mês, que no próximo mês já tem outra capa e ninguém lembra mais que eu fui Eu capa de achei que uma você ia revista. contar sobre uma dose de glamour que você teve essa semana. Qual dose de Você glamour que tá eu tive? falando hipoteticamente, é isso? Você Qual falou, foi? eu tive a minha dose de glamour essa semana. Eu tava Eu não esperando você tive, contar. não tive nenhuma. Porque, ai, conta essa fofoca. Não tive, não. Mas tipo, toda dose de glamour que a gente tem, e aí você também tem, eu também tenho, né? Temos em alguns momentos. São doses homeopáticas. E assim, na semana seguinte ela é velha, é igual um post de Instagram. E aí você fica viciado nesse universo. É como se você precisasse ser validado por alguém ou alguém, né, pessoas que parecem que em teoria são mais importantes do que você. E você Isso. vive ali numa relação quase subalterna de ter que ficar lambendo as botas dessas pessoas para que você fosse percebido como alguém importante. O tempo inteiro elas precisam te validar. Validar uma vez não funciona. Então é uma coisa tão viciante que é quase uma droga,
E aí, no final, você não. Você nunca chega a um lugar, você nunca consegue realmente mostrar quem você é enquanto trabalho. Não é Porque capaz. porque a sua preocupação maior é ser validado o tempo inteiro. E E isso é muito precisa ser o doentio. tempo inteiro, porque você precisa aparecer o tempo inteiro, senão as pessoas também esquecem quem você é. Você está falando, com relação a isso. Eu acho que a moda ela tem muito, esse imaginário, porque o brasileiro tem até o livro, né, É Coisa de Rico, do Michel Alcofrado, que eu tô lendo e tô amando. Eh e aí a gente fala muito que nessa percepção histórica, né, cultural, o brasileiro ele tem muita essa fixação por rico, né, pela pessoa rica. E a moda, ela é uma forma, quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, ela aprende que através da roupa e dos objetos que ela usa e que pertencem à identidade imagética dela, ela comunica que ela é poderosa, que ela tem acesso, que ela tem dinheiro, nananã, sem falar nada, e que isso é muito importante. Então a moda, ela é uma moeda de troca aí nessa relação com o rico. E ela criou esse ambiente de exclusão, né? Por ser uma rodinha muito pequena, pelas pessoas sempre andarem juntas e não terem acesso com as outras. A moda não se mistura, né? É muito isso. E aí tem toda essa coisa dos convites serem escassos, da fila A, das pessoas brigando por um convite na fila A, e as roupas muito caras, inacessíveis e tal. Então a gente criou todo esse contexto. E o brasileiro ele já faz isso, né? Quantas pessoas eu não vejo que não tem dinheiro para comprar um iPhone, mas parcela em 24 vezes, porque precisa, tá andando de tênis furado, mas tá com iPhone. Tá sem pagar a conta de água há 2 meses, mas trocou de carro, pegou um carro zero, porque como que eu, né, meu carro. Então, assim, o brasileiro ele já tem esse contexto, e quando a gente atravessa esse universo da moda, eu vejo, que aí voltando a questão, como as pessoas se perdem mesmo nesse universo, como deveria mais ser sobre a moda e muito menos sobre a gente, que aí a gente entra nesse lugar de ego também, né. Hã, Se você gosta daquela marca, se você quer muito assistir aquele desfile e entender aquela coleção, você vai entender que é a fila A. Se você não é um cliente, se você não vai fazer aquilo virar muito dinheiro, se você não é, de uma revista, enfim, se você não é imprensa, não necessariamente você precisa estar na fila A. Isso aí é sobre ego. Então a gente conversa muito disso às vezes, né. Gente, fila B tá ótimo, a gente assiste aqui bonitinho. É claro que a gente adora uma fila A, adora, a gente se sente prestigiado. Exato, Mas aí a gente entra em outro lugar. Não é pra gente aparecer, é porque a marca reconheceu algo no nosso trabalho. E aí é muito bacana. Mas o que a exato, gente vê normalmente são pessoas se estapeando pra sentar meia bunda na fila A, que não mostram nem o desfile, que ficam filmando a própria cara o tempo todo. Então isso pra mim não faz sentido algum. exato. É muito isso. Não sei se está dando para ouvir, mas o Chico está tentando participar, porque o Chico Tá bem baixinho, Chico. ele tá em outro cômodo, só que ele não é sonoplastia, é chicoplastia. Chico é meu cachorro, gente. Chico é muito bom. E aí, pensando nisso, tem uma colocação aqui que vem mais com uma pergunta, que a gente também conversa muito sobre isso, eu acho que entra direto aqui, que é: apesar do discurso de inclusão, a moda ainda reproduz mecanismos de exclusão? Eh, E Acho muito interessante. de certa forma a gente já meio que respondeu, né? Mas, pensando nisso, eu vi, acho que foi ontem, que a revista Elle fez um post falando exatamente sobre, esse momento que a gente viveu. Acho que a primeira frame que aparecia era do Sam Porto, que é um modelo, trans maravilhoso. Fábio sabe que eu sou Da apaixonada pelo qual Sam. Isabela é apaixonada. Toda vez que eu vejo o Sam cruzar a passarela, eu grito, o Fábio até filma pra mim. É meu crush. E aí ele estava falando exatamente esse contexto de que hoje, atualmente, ele se sente muitas vezes usado, tendo a imagem usada. E há alguns anos atrás, a gente acreditava que a gente estava participando de um sistema que estava fazendo alguma coisa, que ia ser diferente.
A gente tinha muito essas discussões e a gente percebia isso no comportamento das pessoas. Ah, na pandemia e tal, as mulheres deixaram de pintar o cabelo, vamos assumir os brancos. Tudo isso é refletido na moda. Vamos assumir nosso corpo da forma que ele é, né? Chega de pressão estética e tal. A gente falava muito mais, de LGBTQPIANA+, de todos e todes. Então a gente tinha muito mais essas discussões, esses lugares, e as pessoas se sentiam parte desse movimento. E hoje, né, a gente vê tanto que a gente já falou aqui da nova era da magreza e tal. Tudo isso desapareceu. Esses discursos que vinham muito das marcas, né? E esse movimento sumiu. Então, às vezes, hoje é muito triste ver que muitas vezes a pessoa tá ali simplesmente para dar um check numa lista, né? Inclusão, check. E eu não sei onde a gente vai parar aqui, realmente. Mas eu acho que está tudo linkado nesse lugar, na questão do ego. É tudo sobre o eu e nunca é sobre o outro. E quando a gente entra nessas questões de inclusão, é quando elas estão em pauta. Sabe, assim, a gente sabe que esse negócio aqui vai dar engajamento. Se eu Vai me, dar engajamento, vai vender, vai chamar atenção para mim. se eu me associar, exato, se eu me associar a esta causa, eu serei bem visto no mercado. Ah, agora esta causa não é mais tão interessante, então eu vou devagar, eu não vou ir contra, mas eu não vou mais falar sobre ela. Eu já falei isso aqui, que há uns 2 anos atrás eu tive uma reunião com o pessoal que fazia gestão de carreira de algumas pessoas, e eles ouviram diretamente de diversas marcas dizendo: olha, esse ano a gente vai focar em indígena, tá? Então, assim, viado, gordo e preto ficou lá no passado, a gente vai dar Cotas. menos atenção, entendeu? Então, esse ano é indígena, porque a pauta é indígena, é Amazônia, não sei o quê, não sei o que lá. Então eu falei, Brasil gente, profundo. Brasil profundo. Então a gente vê que tudo é muito, o mercado ele é muito cruel, ele é naturalmente cruel. Ele vai fazer escolhas baseadas em lucratividade, ponto. Ele não está nem aí para inclusão, com algumas raras exceções. É óbvio, né? Tem marcas que levam isso a sério, fazem bons trabalhos e tem isso como essência. Mas se a gente traz isso para a carreira de moda, né, e de um modo especial para essas pessoas que estão trabalhando no mercado, acaba que dentro dessa pressão por parecer ser bacana, também o pessoal vai se afastando de determinadas pautas e buscando pautas que sejam mais interessantes, porque nunca é sobre uma questão especificamente, é sempre sobre parecer interessante naquele momento. Como que eu pareço interessante nesse momento? É, né, enfim, qual é o meu lugar de fala? E aí você tenta se enquadrar de toda forma para poder falar em qualquer lugar de fala, porque você precisa estar nas pautas quentes do momento. Então é um mundo muito doido, assim. E aí a gente, dentro desses, né, papos que a gente teve aí, você vê, você conversa com pessoas que estão há 40 anos dentro de uma marca e a gente percebe que eles têm tantas mágoas de todo mundo que nunca olharam para eles, que não sei o quê, que são empresas grandes, que não sei o... Enfim, eles têm ali um monte de mágoa, mas eles continuam buscando o lugar deles ao sol. E aí, quando você conversa com um estudante, é aquela doce ilusão, assim, do tipo, uau, sabe? Se eu virar amigo de não sei quem, fã de não sei quem, de não sei quem. É esse sonho de participar um dia do Met De um Gala. Met Gala, É o de sonho de sentar participar. um dia na fileira de um desfile. Exato. Você vê que assim essa frustração ela é comum em todas as camadas que a gente teve acesso e conversou, dos mais novos aos mais velhos. Tá todo mundo ali meio, por mais que esteja trabalhando e fazendo e ganhando seu dinheiro sem glamour nenhum, que muitas marcas com que a gente conversou falaram isso, que já tentaram algumas vezes lá atrás participar ou de semana de moda ou de feira dentro de semana de moda, mas que hoje elas não participam mais, estão ganhando dinheiro, estão fazendo bem, mas isso não é o suficiente, porque é como se elas não tivessem o reconhecimento do tanto que elas conseguem fazer.
E aí Isso. esse não ter o reconhecimento faz com que elas fiquem frustradas de alguma forma, ainda que tenha dinheiro. Ela não está com dificuldade, ela está vendendo, ela está fazendo o corre dela da melhor maneira possível. Só que isso traz para ela uma certa. é, eu não consegui, eu não venci, eu não fui reconhecido pelas revistas XYZ ou pelas pessoas XYZ. E quando eu tentei ser reconhecido, o esforço era tão grande que nunca chegou a esse lugar. Enfim, é um mundo muito cruel, né? É um mundo muito cruel. Eu acho que isso afasta a gente muito desse lugar de construir uma moda realmente boa brasileira, de construir profissionais. Porque diferente do que a gente viveu ali nos anos 80, 90 e até antes, mas vamos pegar isso aí que é um grande movimento de moda, a gente já falou isso aqui algumas vezes. O Brasil era um país fechado até os anos 90, então as marcas gringas não estavam aqui, então só tinha marca brasileira. Qualquer barulho que elas fizessem, elas vendiam pra caramba. O Brasil era fechado, a gente não tinha a comunicação, a tal da globalização ainda não era tão potente em termos de internet, a gente não sabia tudo que estava acontecendo no mundo, a gente sabia mal o que acontecia aqui, né? A gente é, via as coisas pela televisão. A televisão era a grande vitrine de tudo que acontecia no Brasil e as revistas que algumas pessoas tinham acesso. Talvez a revista Caras tenha educado muito mais a gente do que a Vogue e Alice, né? Porque qualquer buraco que você ia num consultório do dentista, em qualquer lugar tinha o raio da revista Nossa, Caras. tinha demais. Eles tinham, A era a gente maior circulação, né? Era uma coisa assim, com uma audiência surreal. Tanto é que eles compraram uma ilha para para mostrar levar que as pessoas. e sempre nesse lugar da diferenciação. Quem ia para a ilha Sim. era o famoso. Então Status, né? a gente continua na moda buscando a ilha de Caras. Quando é que Mas eu ela não vou? existe, né? Exato. É bem esse lugar que a gente está É, falando. Se você recebe um convite para ir a um evento, talvez você não receba um mês que vem, né? Porque você recebeu uma vez que aquela marca vai estar sempre pensando em você. É, não é porque você fez um Reels e foi bem que se você voltar todo o seu conteúdo para aquilo, você vai continuar viralizando, porque não é assim que funciona. Então, não é você fez uma viagem, ficou lá na porta do desfile e tá. E aí o mês que vem, o que que você fala? Então, eu acho que tudo isso que a gente está trazendo vem muito de uma pergunta que fizeram aqui pra gente. Eu achei muito legal que vai dar esse gancho aí, que se é possível construir uma carreira relevante na moda sem depender da aprovação constante do mercado. Essa me pega demais, hein? ui, eu nem sei responder isso. Essa me pega demais. É, Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo tá muito difícil. Tem muita gente de mentira, tem muita gente vivendo da imagem mesmo. E é por isso que a gente tem essa sensação de uma moda tão vazia e por isso que eu sou tão. Talvez seja muito forte, obcecada, mas eu acho que hoje a pessoa são pessoas que eu acho extremamente interessantes, assim, que é o caso do Jonathan Anderson na Dior, que é uma pessoa extremamente low profile, assim, que vive muito a vida no off e que eu queria muito sentar numa mesa e conversar com ele, porque eu queria muito entender o que tem dentro do cérebro dele. Uma pessoa que cria muito, né? Porque hoje eu acho a moda tão vazia, inclusive nesse lugar de criação. Porque até as marcas estão tão preocupadas com a imagem, com o que elas vão postar. eh, com o que as pessoas vão falar daquilo, que tá tudo muito plastificado, tá tudo muito raso, né? Esses dias uma amiga me falou: as pessoas têm a profundidade de um pires, né? E eu vejo muito isso na moda também. Então, ver pessoas que conseguem se resguardar para criar, eu acho uma coisa absolutamente fascinante. Esse lugar me fascina muito, mas eu acho que ele é um lugar muito difícil. Eu acho que talvez se tivesse um topo, para mim seria esse. Você é, poder se resguardar para criar, sabe? Ter tempo para um processo de criação que é contínuo, a gente sabe, mas que não é sobre ele necessariamente, é uma marca que ele tá é, fazendo. Porque é. hoje, se você tem que ser a cara da sua marca, você tem que usar as roupas, você tem que fazer o provador, você tem que criar o conteúdo, você tem que, e aí você acaba copiando todo mundo, porque o processo criativo ficou. E muito É, isso vem na carreira também, né?
Eu não conheço nada do Jonathan Anderson antes da Loewe. Eu não sei quais foram os caminhos que ele trilhou, tá? Ai, eu já vi muito das escolas que ele estudou e Pois tal. é, aí o que eu sei são isso, assim, ele é uma pessoa com acesso. É, Ele teve boas escolas, as escolas onde as marcas lá de fora buscam os seus profissionais. Então, talvez ele tenha muito acesso. E aí, aqui no Brasil, a gente não tem acesso, né? A gente sabe que como a gente falou lá no início, 1% da população tem acesso ilimitado e o restante tem muito corre. E a não ser que você diferente... seja filho da Glória Coelho e do Reinaldo Não, total. Lourenço, Exato. sabe? Aquela história, né? Filha Esse da Xuxa. 1%, né, ali, e geralmente esses Nepo Babies, eles não são só famosos, eles também têm dinheiro. Então eles têm tudo, Uhum. né? A fama e a grana. Eles estão com tudo pronto. E diferente dessas marcas que tem na Europa, que às vezes têm estruturas muito grandes, de, precisam de muitos funcionários, né? De pessoas trabalhando e tal. Alguns no lugar do Jonathan Anderson na área de criação, que acabam virando estrelas, mas muitos outros vão fazendo carreira no comercial, no VM, em tantas outras áreas. A gente ainda tem isso muito novo aqui no Brasil. A gente tem a gente tem alguns poucos grupos de moda e, e a maior parte são pequenas marcas que mal conseguem contratar. Só que Exato. elas até têm um certo holofote, porque elas desfilam, porque elas estão aqui, porque elas estão ali, e as pessoas se estapeiam por esses lugares e elas não conseguem criar uma carreira, porque o que elas conseguem ganhar de dinheiro não é nem suficiente para se manter numa cidade como Rio ou São Paulo, ou seja lá que cidade for. Estou pegando essas duas porque são capitais muito, muito caras, né? Muito difíceis de sobreviver. E aí a pessoa acha que ela tem que aproveitar todo... eu acessei aqui, agora eu preciso acessar o restante, aproveitar o que isso aqui pode me dar, além do dinheiro que é pouco. Então eu preciso fazer amizade com fulano X, com fulano Y, aparecer no jantar tal, aparecer no almoço tal. É muito É cansativo. muito cansativo. O que eu acho é que hoje não tem, e aí não tem saída, tá? Mas você precisa achar um jeito achar um ponto de equilíbrio. Se você não é um Nepo Baby bem nascido ou alguém com muito acesso a ponto de comprar o seu lugar ao sol, isso também não garante nada, garante talvez uma fama vazia. Nem todo mundo consegue chegar a lugar nenhum só porque tem dinheiro também não. Mas se você não é essa pessoa, você tem que ter um bom trabalho. Você tem que ter... E aí eu estou dizendo isso, assim, eu odeio me colocar como exemplo, e depois você também pode se colocar como exemplo, porque parece que a gente está falando de alguma coisa. Ai, olha, não, a minha carreira, eu sou uma pessoa do interior, sem acesso, sem grana. Lembrei de uma coisa muito aleatória aqui. No Rio Fashion Week, a gente saiu para jantar para um boteco um dia com a Andressa Kucinski. Eu, você, a Sim. Andressa, e a gente não tinha mais nada no Rio, a gente achou um botecão e ficamos sentados A comendo. gente tava numa fome, lembra? Que fome, que fome. Muita. E aí a gente, no meio do bate-papo ali, comendo lá os cocrete com cervejinha de garrafa, a Andressa fez uma pergunta. Tipo, ela quis saber quem a gente era fora da... Sem falar de carreira. Sem falar de carreira. Como é que era o seu passado? Como é que é a sua vida? Como é que você chegou até aqui como pessoa, né? E eu achei super gostoso. Eu falei, olha, não é todo mundo que se interessa A por gente quem a fez uma gente é. sessão de terapia em grupo ali. Foi pesadíssimo até. Foi pesadíssimo no melhor dos sentidos, assim, foi muito gostoso, né? É bom você conversar com pessoas que não precisam performar o tempo inteiro e podem, inclusive, Uhum. mostrar seus pontos de fraqueza. E hoje eu me considero uma pessoa de sucesso. Eu não sou rico, eu não tenho todos os acessos, não quero ter todos os acessos, não me interessa, eu digo não para um monte de convite que me fazem. Mas eu me considero uma pessoa de sucesso, assim, eu consigo viver daquilo que eu sempre desejei trabalhar, que é com a moda. Então, para mim, isso é sucesso. E eu tento achar um ponto de equilíbrio. Óbvio que alguns sims eu dou, alguns lugares eu vou. É óbvio que eu continuo criando conteúdo dentro da internet,
Mas o que eu quero que as pessoas se lembrem de mim, principalmente as com quem eu trabalho, é pelo que eu ofereço. Então eu tento, e eu não sou maravilhoso, não, mas eu tento achar um ponto de equilíbrio para me manter relevante dentro daquilo que eu faço enquanto trabalho. Então eu continuo estudando o tempo inteiro, eu continuo fazendo. Quando eu estou com meus clientes, eu não tenho que ficar mostrando o tempo inteiro isso na internet. Eu tento achar equilíbrio. Então acho que hoje, no mundo que a gente vive, ele tem que ter o equilíbrio. Infelizmente, você também não consegue ficar totalmente de fora. Com raríssimas exceções, com raríssimas, muito raras exceções, você consegue ficar de fora desses lugares de acesso da própria internet. Mas eu acho que você não pode fazer disso o seu ponto principal. Você não pode achar que estar num evento muito bacana e ser fotografado ao lado de pessoas que você admira te catapultou para lá. Em nenhum momento eu esqueço de onde eu vim e quem eu realmente sou e que eu estou ali, mas eu não sou dali. E não porque eu não mereça estar ali, é para que eu não me perca nesse caminho. Então isso é a receita da minha vida, sabe? Assim, eu tento, e não que sempre funcione, mas eu tento estar nesse lugar, assim, nunca esquecer. Eu não esqueço do boleto que eu tenho para pagar, entende? E eu sei Uhum. que eles não vão pagar meus boletos. Eles vão me chamar de legal, de bacana, mas isso não me dá dinheiro. Então eu tento sempre achar esse ponto, assim. E quem me dá dinheiro que às vezes não está no glamour, porque às vezes são marcas que estão ralando, trabalhando pra caramba, eu tenho que dar o máximo que eu puder para elas. Eu tenho que dar mais para elas do que para aquelas pessoas que só querem esse papo. Então, para mim é isso, assim, trabalhar na moda não é fácil, é um lugar muito difícil, realmente, mas eu amo, é o que eu acredito, é o que eu gosto. E aí eu tenho que achar o ponto de equilíbrio, o ponto mais saudável para viver saudável dentro desse lugar, para não me iludir com o glamour, ainda que de vez em quando eu me permita experimentá-lo e que eu não me iluda achando que qualquer coisa vai me jogar para algum lugar maravilhoso. Não, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar o tempo inteiro. Então, para mim, tem sido buscar esse ponto de equilíbrio que não é fácil, mas que eu tô tentando ali. E para você, Isabela? Olha, você estava falando e eu estava aqui pensando, né? Eu, eu já contei aqui algumas vezes, a minha família tem uma indústria têxtil no interior de São Paulo, né? Uma malharia circular. E eu cresci no meio da malharia. Cresci porque meus pais sempre trabalharam muito. Não tinham dinheiro nem acesso. Meu pai vendeu uma moto para comprar um tear, a minha mãe ajudava ele a rodar esse tear de madrugada, e enfim. E eles foram crescendo e meu pai foi crescendo sem saber direito o que ele estava fazendo, porque nem meu pai nem minha mãe tiveram acesso à faculdade. Então era muito no feeling. E eu cresci no meio disso, a moda me encantou nesse lugar. Ah, houve um momento na nossa vida ali onde se ganhou muito dinheiro com a indústria têxtil no Brasil. Eu vivi uma outra realidade, e aí, desde que a China entra no Brasil, a indústria têxtil ela se torna um lugar de resistência. É, Existe, a gente ganha dinheiro? Ganha, sustenta, a indústria é uma indústria saudável, mas é muito difícil fazer acontecer hoje, né? É uma outra realidade que a gente vive. Então, eu sempre gostei muito desse universo de pesquisa, de tendência, de moda, de comportamento, de consumo e da parte de criação, do desenvolvimento dos tecidos. Eu sempre gostei muito dessa área. Então, eu sempre deixei muito claro que eu não gostaria de me envolver com as outras áreas da empresa, porque eu não era boa e não queria ser. Então, eu sempre tive isso muito. Eu quero focar nisso aqui que eu gosto. E hoje eu toco esse setor de desenvolvimento ali dentro da empresa, e tenho espaço para desenvolver o meu trabalho da forma que eu quiser, dentro dessa área. Então, eu tenho espaço para a gente fazer esse podcast, para eu fazer as palestras, para eu estar presente fazendo essa ponte entre a indústria têxtil e as marcas de moda, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer essa ponte. Então,
o dia a dia, ele é extremamente cansativo. E quando a gente fala num equilíbrio, eu me cobro muito, porque muitas vezes eu me vejo muito frustrada por não estar dando conta, por exemplo, do Instagram, que é exatamente essa parte que a gente está falando, porque a minha vida, ela exige muito no off. Eu fui uma pessoa muito precoce, né? Eu casei muito nova, eu tive filho muito nova, então, eu fiz o caminho contrário que a maioria das mulheres tenta fazer hoje. Aos 29 anos, eu era mãe de 2 e divorciada. Então, hoje, com 34, eu tento, organizar a minha vida e prosperar, porque a minha carreira é muito fundamental na minha identidade, em quem eu sou. Mas meus filhos hoje são o meu norte de que eu preciso estar em casa a tal hora, que eu preciso fazer a janta, que eu tenho um monte de boleto para pagar e preciso educar 2 crianças. Então, é sempre um contexto muito é sempre muito maior, né, é sempre muito maior, eu acho. E, olha, eu não sei se existe de fato esse equilíbrio, eu acho que a gente precisa buscá-lo, né, mas quando eu fecho o olho antes de dormir, eu tenho tantos momentos bacanas, inclusive muitos deles eu divido com você, que eu vejo que tudo vale a pena. E eu acho que é isso, sabe? E não é muitas vezes para os outros, não é uma performance, é para o que de fato eu valorizo. Então, eu nem sei mais o que eu tô falando aqui, gente, é isso, Não, mas acho que é isso, né? Realmente não existe o equilíbrio perfeito, a gente erra de vez em quando, a gente não só, a gente não acerta o tempo todo, a gente erra pra caramba. Cara, é isso, assim, não é. Mas você ter a noção de que não existe esse lugar mágico e que depende muito do seu trabalho e você não esperar esse reconhecimento o tempo inteiro, é, já ajuda muito, né? Quando eu falo que eu tento buscar um equilíbrio, é tento. Não quer dizer que eu me equilibro o tempo inteiro, não, que eu vivo nesse lugar equilibrado, não, mentira. A vida é um alto e baixo o tempo inteiro. Mas o fato de você ter a noção daquilo te ajuda a não surtar o tempo inteiro. Porque o que a gente percebe hoje, e aí a gente fala muito sobre isso, sobre pessoas que a gente conhece, profissionais de mercado, amigos, é que às vezes são pessoas que elas não conseguem nem celebrar o que elas estão fazendo, porque elas estão sempre frustradas Ah, isso com o é braço que uma não foi coisa. dado. Elas, não, dessa vez não foi bom. As pessoas me odeiam. Ninguém me convidou para E tem isso. aquilo Não, também não de me convidou para convidou. aquilo. Convidou, a Ai, pessoa vai, mas ela tem que sair rápido, porque ela tá performando também, ela nem curte o momento. às vezes ela vai em Isso dois, aí eu três não lugares no mesmo consigo. dia. Eu não consigo demais. Vou dar uma passadinha, vou dar um beijo no fulano, porque São Paulo tem muito isso, gente. Muito. Porque São se eu Paulo é ficar disso. aqui 20 minutos, vão achar que eu sou desocupada, que eu não tenho nada pra fazer, que eu não sou importante. Então as pessoas, você tá num lugar bacana, você se deslocou, se arrumou, você não tem mais nada pra fazer muitas vezes, tá? Mas você tem que sair rápido, porque senão as pessoas vão achar que você não é importante. Total. Isso a gente faz bem, hein? A gente se diverte, a gente Muito. só vai onde a gente tá afim mesmo. Isso é muito bacana e a gente gosta do que a gente faz, isso é muito prazeroso pra gente, né? Exato. E chegamos ao fim desse episódio sem uma resposta certa mais uma vez. Mas Ó, fica mais uma vem cá, provocação. eu vou fazer uma Hum, última pergunta pra você, então. tá. Vamos lá. Se você pudesse reconstruir a moda hoje, quais Hum, comportamentos, valores e estruturas deveriam ficar no passado? Eu acho que esse vai ser um bom fecho pra gente. olha, eu não sei. Eu acho que. Ai, não sei. Eu não sei, porque Eu eu acho que. queria retomar o foco na roupa bonita, na roupa bem feita, Bem feita, total. eu queria retomar o foco na roupa. A moda tá vivendo da imagem da pessoa e a gente precisa muito retomar o foco na roupa, na marca, Só que, sabe? É quando a gente vê aqueles desfiles, a gente fica, uau, que coisa incrível, só que sabe? A tudo gente isso está precisa. linkado diretamente ao comportamento de consumo. Uma vez que as pessoas é, estão buscando roupas mais rápidas, baratas, descartáveis, porque não se repete tanto como se repetia no passado, as marcas Não, foram para mas esse lugar. sem Ah, racionalizar. É lugar de sonho, entendeu? Essa pergunta é lugar de entendi, sonho. entendi. Então, pra mim, é Eu, esse lugar. É o foco no processo criativo e na roupa.
E eu acho que eu ia tirar um pouco dessa questão do glamour, do ego, ou pelo menos desse ego que é individual. Para mim, o glamour deveria ser compartilhado, sabe? Aquilo que a gente falou em algum episódio aqui, que a gente queria que que a gente amou o prêmio da moda brasileira lá, que veio Do da FFW. Visionary com a UFFW. A gente amou, mas que a gente gostaria muito de ver as pessoas que estão por trás também nesse processo glamouroso e bonito dessa celebração. Eu acho que ele deveria ser para todos e nunca esse individual. Quem é o topo da lista agora? Sei lá quem é o topo da lista, ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Então eu gostaria muito que a gente também vivesse esse lugar onde o todo fosse celebrado e não só esse lugar de quem é mais importante, que a gente tirasse um pouco dessa preocupação Ninguém é importante coisa nenhuma. A gente não é nada. A gente está em algum determinado momento. Então que a gente perdesse um pouco isso. E eu queria também que não existisse mais Forbes Under 30, aquela que começa Ah, Mas eu acho um porre isso, essa pressão no jovem, não ter que fazer, não quer acontecer. A Forbes tinha que ser plus 60, e a gente tem que celebrar as pessoas fazendo e acontecendo ao longo da vida. Porque essa pressão para você existir e tal, isso cozinha a cabecinha do maluco que não tem nem maturidade para total. estar nessa carreira fazendo essas coisas. É tudo mentira, gente. Chega. Cadê o barulho Enfim, de bomba? não tem, menino, mas vou botar palmas. E com isso, terminamos mais um episódio da Rádio Avesso. Exato. Isabela, Até obrigado. semana que vem. Obrigado a todos. Curtam, comentem, compartilham, sei lá, e deixem o seu comentário aqui também, qual é a percepção que vocês têm desse mercado da moda. Acho que quanto mais a gente conversa, mais talvez a gente encontre a saída. Toda coisinha que a gente planta na cabeça de alguém, ainda que aquela pessoa não concorde, aquilo ali gera algum tipo de pensamento. Eu acho que esse foi sempre o nosso primeiro objetivo quando a gente decidiu abrir a Rádio Avesso, e ele continua como nosso propósito até hoje. Aqui, ó. É isso. Beijo! Beijo.